Glória a Deus. Queridos, como é gostoso vivenciar esta saudade junto com vocês. Amém? Pastor, não é matar a saudade? Não, porque se matar, como é que ela vai voltar depois de novo, né? Então é vivenciar a saudade. O Senhor tem nos favorecido com a sua graça ali em Sapiranga. Nós temos os primeiros dias, queridos, foram angustiantes, viu? Confesso que a gente chegava lá no culto, um número muito pequeno de pessoas, e a gente sentia muita falta desse ambiente aqui, de vocês aqui. E às vezes nós ministrávamos ali, e parece que alguns estavam assentados ali dizendo: vamos ver quem que é esse pastor novinho aí, vamos ver. Parece que às vezes a palavra ia e batia, e eu entrava em conflito, e eu ia para o meu lugar secreto, eu ficava ali. Mas o Senhor tem nos abençoado agora naquele lugar, viu? O Senhor tem mudado a nossa sorte, continua mudando a nossa sorte ali. Terça-feira agora eu fui cortar o cabelo para vir para cá, e a gente estava ali como é que fala? Cabeleireiro? Ou Cabeleireiro. E nós estávamos ali. Salão. Muda, no salão, que corta cabelo, na cabeça. Deixa eu contar isso depois, durante a ministração eu conto. Deixa minha esposa se apresentar aqui. Prazer, gente. Ai, brincadeira. É muito bom estar aqui, né? Rever vocês. E... ai, credo, por isso que eu não gosto de microfone. É uma briga, né? Parece que toda vez que ele aparece na frente, o olho enche de água. Mas... bom, a saudade é bem grande, né? Mas Deus é bom em todo o tempo, porque eu falo assim, a gente vê o cuidado de Deus em todos os detalhes, né? Eu falei assim, então nós estarmos aqui hoje é um presente do Senhor, né? E até isso foi um milagre, né? Que a gente ia vir, nós estávamos decidindo se viríamos ou não, por fim a gente decidiu que ia vir de carro. Aí a gente já começa a calcular, né? São quase 2 dias de estrada. E as gurias já, né, as meninas reclamando que mãe, vai demorar para chegar, né? Porque se a gente toca direto, elas não sentem tanto. Mas dependendo do horário que a gente sai de lá, a gente tem que parar para dormir na estrada. E aí eu continuar no outro dia, que é um negócio, né? Porque elas ficam, mãe, mais um dia, e não sei o quê. Tá chegando, né? Fica parecendo o burrinho do Shrek, né? Que fica, tá chegando? Já chegou? E aí, eu falo assim... o nós estarmos lá foi uma mudança para todos nós, né? Falei, a gente sente saudade, mas a gente vê o quanto nós crescemos também, né? Eu falo isso por mim, porque enquanto a gente está aqui, né? Eu falo, tinha minha mãe que estava à frente, tinha quem fizesse, eu não precisava estar aqui fazendo. E agora lá, né? Tem eu, o Maurício, e eu e o Maurício. Então a gente tem que fazer. E até as meninas a gente tem visto assim, o quanto elas têm vivenciado o Senhor agindo através da vida delas, Deus operando milagres mesmo. E quando nós estávamos para vir para cá, umas 2 semanas antes, 2 ou 3 semanas, a Micaela começou, mãe, eu quero ir de avião, eu quero ir de avião, eu quero ir de avião. Eu falei, filha, nós vamos para Campo Grande, mas nós não vamos de avião, nós vamos de carro. Ela, mas mãe, demora, mãe. Eu falei assim, filha, então Deus precisa fazer um milagre, né, para que nós possamos ir de avião. Porque quando eu olhava a passagem para nós 4 virmos, a mais barata que eu achei dava em torno de 3.400 para os 4 vir. Eu falei, é muito dinheiro, né? E de carro o Maurício havia calculado, acho que em torno de 1.700, né? Se a gente tocasse direto, não precisasse parar em hotel. E aí ela falou assim, mãe, então eu vou orar. Eu falei, amém, filha. Eu falei, Deus? Falei, ela falou que vai orar. Eu falei, né? Então, o senhor vai ter que fazer um milagre. E ela orou do jeito dela. Ela falou assim, Deus, eu quero ir de avião, né? Então prepara um preço para minha mãe pagar, um preço barato. E numa das noites a Anabelle acordou chorando, resmungando. Eu fui lá ver o que estava acontecendo. Não era nada. E aí eu falei assim, bom, voltei para minha cama, eu não conseguia dormir. E aí uma voz, falei, né, uma voz que a gente conhece bem quando fala dentro de nós, falou assim, olha a passagem.
Aí eu falei, puxa, eu já tinha, né, às vezes, que a gente sabe que às vezes de madrugada acha preço bom, eu já tinha ficado em algumas madrugadas para olhar e nada. E naquela noite eu fui, olhei, eu abri, quando eu abri no celular, a passagem de 3.000 e pouco já tinha caído para 2.094. Aí eu falei, Deus, a passagem baixou, né? Mais de R$1.000. Aí eu corri pro notebook lá na sala, eu saí abrindo todas as páginas das companhias aéreas. Falei, vamos lá. Eu comecei a pesquisar. Até que por fim, uma que eu abri lá nas datas em que nós precisávamos, apareceu R$1.700 para os 4 vir, ida e volta. Eu falei, Deus, o Senhor é um Deus de milagre mesmo. Eu falei assim, né? E às vezes a gente fica assim, que, ai, puxa vida, né? Deus vai se importar em mudar um preço de uma passagem? Deus se importa com pequenos detalhes. Eu falei, né? A Micaela não quis testemunhar. Eu falei assim, mas eu até falei isso essa semana que ela teve uma pequena festa surpresa, ela e a Annabelle, né? Com algumas pessoas. Que até isso, eu falei assim, elas duas têm vivenciado esses milagres na vida delas. Que eu falo assim, eu estava com a minha tia essa semana e eu falei para ela, o filho dela perguntou para ela assim, credo, era só para me apresentar, né? Eu já tô... Perdão. Perdão, gente. Ela falou pra mim assim que o filho dela começou a falar que ele tem superpoderes e que ele queria saber de onde que vem os superpoderes. E ela falou, filho, quem tem superpoder é Deus, né? É Deus, é Deus. E ali conversando com ela eu falei, porque as meninas um dia nos perguntaram isso também. E eu falei pra elas, eu falei assim, não, vocês têm superpoderes e o superpoder de vocês é a oração. Né? Falei, com a oração, vocês têm o superpoder que vocês precisam, porque é através de Deus, vocês oram e Deus age através da vida de vocês. E elas têm vivenciado isso todos os dias lá. E antes de nós virmos, a Micaela falou para mim assim, mãe, eu quero uma festa surpresa de aniversário. Na hora eu brinquei com ela, eu falei, filha, né? Porque ela queria festa surpresa, ela queria festa na escola e comer pizza de chocolate no dia do aniversário e mais um aniversário com toda a família quando eles estivessem lá, entendeu? Eu falei, só isso que você quer, filha? Assim, só essas festinhas. Isso, mãe, tá. Aí eu falei, não, filha, a festa na escola a mamãe já falou que vai fazer. Uma no seu dia e outra no dia da Annabelle. Tá. Aí eu não comentei, brinquei, conversei com o Maurício, mas a gente não passou isso pra ninguém, porque foi algo dela. E ela orou. E aí elas oram pelos brinquedos que elas querem ganhar, elas saem orando por tudo, entendeu? Aí a gente tem que ficar assim, né? Deus, eu sei que elas estão orando, mas que o Senhor só deu o necessário, né? Não precisa assim fazer tudo também do jeito que elas querem. E aí eu sei que quando nós chegamos aqui, nós tivemos um encontro de pastores e foi falado para nós que elas teriam um desfile de princesas, né? E quando a gente chegou no tal desfile de princesas, era a festa surpresa que ela tanto queria. Né? Então eu falo assim, elas têm vivenciado isso e nós temos levado elas a vivenciar, porque são experiências que ninguém jamais vai poder roubar, né? Se um dia alguém chegar e falar assim, Deus não existe, elas têm autoridade para falar, Deus existe. Eu conheço um Deus que se importa com pequenos detalhes, eu conheço um Deus que escuta a minha oração, amém? Então elas têm aprendido a vivenciar isso. E eu falo assim, é criança. Puxa vida, mas como nós aprendemos com as crianças, né? Se a gente parar e analisar e começar a incentivá-las a orar e a fazer, vocês vão ver o quanto Deus age, porque para elas não tem barreiras. Elas não estão nem aí se vão achar que são doidas ou não o que elas estão fazendo. Elas vão e fazem. E assim precisa ser conosco. E é isso que nós temos vivenciado lá como família. De nós estarmos agindo segundo a vontade de Deus. E em todo o tempo dependendo dEle. Amém? Era só para me apresentar. Glória a Deus. Queridos, que gostoso estar aqui. Nós vamos conversar um pouquinho essa noite sobre algo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, uma verdade que Ele tem nos conduzido. E o tema da mensagem essa noite é assentados na graça. Eu quero começar com você, que você comece a visualizar comigo uma história. E nós vamos voltar lá no princípio de tudo. Comece a imaginar comigo que aqui é um lindo jardim. Você está visualizando? As flores, tudo quanto é tipo de árvores frutíferas. Tem um lago, tem rio fluindo. E nesse jardim
aqui tem uma linda árvore. Vamos chamar essa árvore de uma videira. Então aqui tem uma videira que se estende, e tem cachos de uva que um homem sozinho não consegue segurar. É muito grande essa videira. Vamos chamar de árvore da vida. E aqui tem uma outra árvore. Vamos na nossa história dar o nome de figueira. E também tem lindos figos. É uma árvore também muito grande, muito linda. E essas duas árvores, elas se sobressaem nesse jardim: a videira e a figueira. A videira nós chamamos de árvore da vida. A figueira, vamos chamar ela de árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, nós sabemos que Adão, ele passeava por esse jardim. O Senhor criou o homem, e Adão passeava pelo jardim. Ele vivenciava aquele ambiente gostoso, aquele lugar de prazer. O jardim do Éden é um lugar de prazer. E Adão todos os dias desfrutava ali de um ambiente de prazer. Só que na viração do dia, quando o sol começava a se pôr, quando começava a escurecer, ele vem. Aí Jesus vem. Vem Jesus. Olha que Jesus lindão, gente. Olha só, de olhos verdes. Jesus fashion. E Jesus vinha. Eu trouxe a cadeira só para ele sentar, porque ele vai ministrar junto comigo hoje. Hoje eu estou ministrando na graça de Jesus aqui, ó. E aí Jesus vinha na viração do dia. Deixa eu dizer algo para você. Se algo está começando a escurecer na sua vida, é nessa hora que Ele vem. Ele sempre vem. Amém? Na viração do dia, quando aquela luz natural começava a ir embora, então o sol se punha e vinha, e nascia, vinha a lua, e começava a escurecer as estrelas. Aí Ele vinha. E aquela luz, nós sabemos que Jesus é a luz, amém? E quando Adão se via num momento de escuridão, ele vinha. Eu creio que Jesus vinha ali na videira. Pode sentar um pouquinho, Senhor Jesus. E eles ficavam ali, gente. Fecha assim as pernas. E eles ficavam ali numa comunhão gostosa. Adão era filho. Eu imagino, você consegue visualizar isso comigo? Ele se assentava no colo de Jesus, ele ficava ali, desfrutando daquele momento. Eles comiam juntos, ele recebia vida. Ele e sua esposa estavam ali, e Adão podia transmitir isso à sua esposa. Eles recebiam juntos aquele ambiente de vida, todo o tempo. Eles desfrutavam deste relacionamento aqui, que era gostoso. Todo dia, quando o sol começava a ir embora e começava a escurecer, ele vinha. Se lembre disso, ele sempre vem, amém? Só que chegou um tempo que Adão começou conseguem ver essa imagem? É uma imagem de luz ali. Eu creio, foi isso que Deus colocou no meu espírito quando Ele nos mostrou isso ontem à noite. Fui correndo contar para minha esposa, contei para minha sogra. Eu creio que quando na viração do dia, quando começava a escurecer, era assim que Jesus vinha. E eu creio, gente, que Adão era desse jeitinho também. Ele era o tecelem, a imagem, a forma de Jesus. Ele era um ser cheio de luz. Então Adão e Jesus ali naquele ambiente, eles conseguiam clarear todo o jardim,
todo aquele ambiente. Você está viajando comigo nessa história? Só que chegou um dia que ele veio, e por um momento Adão se perdeu. Adão não foi até aquele ambiente lá. Adão ficou junto ali com Eva. Eva talvez passou todo aquele dia ouvindo aqui nessa árvore. Veio uma serpente e começou a falar com ela, falar com ela, falar com ela. E Eva começou a dar ouvidos. E eu consigo imaginar que Adão estava ali perto, ouvindo aquilo, e Adão deixou. Ele se descuidou a tal ponto que ele esqueceu que o dia virou e ele não foi lá. Ele se esqueceu, mas ele estava lá esperando. E aí Adão ficou aqui, e eles ficaram ouvindo aquele engano, até chegar o momento que eles comeram do fruto. Você conhece muito bem a história. E nós sabemos que ele veio, e ele perguntou: Adão, onde você está? Eu creio que Jesus veio a este lugar, gente, a este ambiente lá no Éden. E Adão não estava lá. Adão estava com medo de voltar para lá. Adão estava se sentindo condenado. Por quê? Porque agora aquela árvore é a árvore da vida. Esta árvore é do conhecimento do bem e do mal. E quando Adão comeu do fruto, aquela luz que ele tinha foi embora, e ele se viu completamente nu. Ou seja, a morte entrou nele. Lá ele tinha vida, aqui morte. Lá ele tinha graça, aqui agora é justiça. Já vou mostrar isso para você. Lá ele tinha vida, aqui ele tinha morte. Lá ele tinha graça, aqui justiça. Lá havia liberdade, amor, aqui tem lei. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 3, 22, 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e toma também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, fala junto comigo, gente, por isso o lançou fora do jardim. Foi porque ele comeu do fruto? Não. Por que Deus lançou ele? Porque ele ia comer de novo. Deixa eu falar algo para você. Adão ia comer Adão não quis mais comunhão. E se Adão comesse desse fruto, ele teria vida eterna, sem comunhão. João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus, Jesus o Cristo. O que é vida eterna, pastor? Se relacionar com Jesus, conhecer Jesus. Isso aqui é vida eterna. Esse ambiente traz eternidade. Só que Adão, ele poderia comer do fruto, mas ele não queria mais comunhão. Agora, olha que interessante, queridos. Eles comeram desse fruto, e eis que o homem se tornou como um de nós. Olhe para mim. Aqui o Senhor me fez parar. O Senhor nos deu esse entendimento vindo no avião agora, quarta-feira passada. Quando Adão comeu desse fruto, se tornou como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eu sempre pensei que essa árvore não tinha nada a ver com Deus, mas ela tem tudo a ver com Ele. Comer dessa árvore aqui, ó, também é se tornar como Ele. Eita, pega, pastor, agora pegou. Aquela árvore representa a vida. Esta árvore, morte. Aquela árvore representa a graça. Esta árvore representa a lei. Pastor, mostra isso na Bíblia.
Romanos 7,7 diz assim, queridos: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não saberia o que é bom e o que é mal. Então quando eu falo que essa árvore aqui, ó, ela representa a lei, e aquela árvore, a graça, é baseado exatamente nesse entendimento. Quando que o homem passou a conhecer o que era bom e o que era mal? Quando ele comeu desse fruto. E o que me faz saber, gente, do que é bom e o que é mal? A lei. Amém? Repita assim comigo: a lei, pastor. Está aqui, gente. Eu não teria conhecido o pecado se a lei não me dissesse, se a lei não falasse: não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se a lei não falasse isso, eu não teria o conhecimento do bem e do mal. Por isso, essa árvore representa a justiça de Deus. Essa árvore aqui, ó, o amor. Eu digo algo para você: desde o princípio, Deus nunca desejou que o homem conhecesse a sua justiça, mas que o homem sempre se deleitasse no seu amor, sempre. Mas o homem abandonou esse ambiente de graça, de amor, de vida, e preferiu esse ambiente, a lei, a justiça. Agora, o que Adão fez, gente, assim que ele conheceu o bem e o mal? Ele correu para lá? Não. Isso, ele se escondeu. E ele pegou folhas de figueira e ele foi se cobrir. Justiça própria. Ou seja, o homem tentando fazer na sua autojustiça algo para conquistar novamente aquele lugar. Mas nunca nós vamos conquistar na nossa justiça aquele ambiente, porque a Bíblia fala que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Ao invés de Adão correr para aquele lugar, ele não foi, ele se escondeu. Olha para mim. Eu quase caí. Agora volte para cá. Se Adão tivesse corrido para aquele lugar, talvez ele não precisaria ficar eternamente afastado de Deus. Só que ele não correu para aquele lugar, ele foi se auto-justificar, fazendo para si folhas de figueira, justiça própria. O próximo, por favor. É só eu que mudo ali? Olha o que diz aqui, queridos. Romanos capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por... Peraí, vamos de novo. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que traz o conhecimento do pecado, pastor? A lei. O que me dá a consciência do pecado? A lei. Se a lei não falasse, eu não saberia o que era pecado ou não. Então a lei me dá essa consciência de pecado. Mas olha o que diz assim, em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que o Senhor teve que fazer, gente? Não dava para o homem se auto-justificar. Não tinha como o homem se auto-justificar. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Hebreus 8, 8, 13. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: então, chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá.
não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Isso é através do Espírito. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança. Ele tornou aquela primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de, fale comigo, desaparecer. Pastor, o que você está falando agora? Visualiza comigo aqui, gente. Por sua graça, Deus tirou o povo de Israel do Egito, e eles chegaram diante do mar. Tem alguém pregando comigo aí, ó. Está falando aleluia. Eles chegaram diante do mar. Tinha montanha do lado, montanha do outro. O povo egípcio vem atrás, os soldados egípcios. E aquele povo vai diante de Moisés e começa a murmurar: Moisés, Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui. Murmuraram mesmo. O que Deus fez, gente? Moisés, diga ao povo que marche, levante a tua vara. E eles passaram a seco, Deus salvou o povo. Mais adiante, estavam com falta de água. O que o povo fez? Adorou o Senhor? Não. O que eles foram fazer, gente? Agora vai dar certo. E agora deu. Yes. Estava com saudade disso. E eles murmuraram. E o que Deus fez? Deu água para aquele povo, tirou água da rocha. Chegaram diante do ambiente, estavam com fome, foram murmurar para Moisés. E o que Deus fez? Liberou um pão do céu. Vocês conseguem perceber a graça de Deus nisso tudo? Eles tinham recebido a lei? Ainda não. Deus fez tudo isso. A graça dele foi se movendo. Mas chegou uma hora. Olha Êxodo, gente, capítulo 20, versículo 19. Deus deu a lei em Êxodo 20. Mas olha aqui o que aconteceu, ó. Disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. Olha para mim. Você consegue ver alguma coisa relacionada com Adão aqui que não queria relacionamento? Moisés, nós não queremos relacionamento com Deus. Se relaciona você e não Deus conosco. Fala você com Ele. Eles rejeitaram o relacionamento. Olha o versículo Êxodo 19, o 8. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Você consegue ver justiça própria aqui? Não. Tudo que Deus falar, faremos. Eles fizeram, gente, tudo que Deus falou? Não fizeram. Olha a justiça própria aqui de novo. Não quero relacionamento com Ele. Fala Moisés com Ele. Mas tudo que Ele falar, nós vamos fazer. Eles rejeitaram relacionamento com Deus. Preste atenção nisso. Eles não quiseram relacionamento. Com isso Deus precisou dar a eles o quê? Leis, mandamentos. Eles abandonaram um ambiente de relacionamento. Ok, vocês não querem se relacionar comigo? Então eu vou dar a vocês leis, regras. Será preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Vocês não quiseram entrar no meu descanso, então eu darei a vocês preceito e mais preceito.
regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, porque vocês rejeitaram o meu relacionamento. Queridos, olha o que fala em Romanos 5,18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Sabe o que Jesus fez, igrejas? O homem neste lugar da lei aqui, ó, eles vão tentar me amar de todo o coração e não vão conseguir, porque a lei vai dizer para eles: vocês ainda não estão me amando. Eles vão tentar fazer de tudo, vão tentar não cobiçar, mas quanto mais eles não tentam, parece que mais cobiçam. Eles vão tentar na sua força, na sua justiça própria, mas eles não vão conseguir. E ninguém pela lei pode ser justificado, mas Deus tem um caminho. Aquele que não conheceu o pecado, ele deixou aquele ambiente, ele veio, ele se assentou nessa cadeira. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Aqui ele recebeu toda a nossa maldição. Aqui ele recebeu toda a condenação, toda a maldição da lei. Deuteronômio 27 está ali: maldito aquele que fizer isso, e o povo dirá amém. Maldito aquele, e o povo dirá amém. Então Jesus recebeu todas as nossas maldições neste lugar. Quando eu consigo imaginar aquela coroa de espinhos com 5 centímetros perfurando a cabeça dele, aquele sangue escorrendo, Jesus nos redimiu de toda opressão mental, depressão, síndrome do pânico, de todas essas síndromes. Ele estava ali nos redimindo disso. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Hoje eu posso dizer para Satanás: pastor, o que é Satanás? Por aí de novo. O que é Satanás? A gente pensa: pastor, Satanás é ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas esse não é o significado do nome dele. O significado do nome dele, pastor Firmino, é Satã no hebraico, e significa um promotor de justiça, um acusador. Sabe o que Satanás pega contra você? Ele pega a lei. Você não está amando ela como deveria. Você não está amando a Deus de todo o teu coração. Toda vez que Satanás quer condenar você, acusar você, ele pega a lei. Ele te mostra aqui a lei, ó. É isso que ele faz. Ele é promotor de justiça, ele é acusador. E nós temos a consciência daquele pecado, e por isso nós enfraquecemos. Meu Deus. Mas aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, e ali ele recebeu toda a nossa condenação, todas as nossas maldições. No seu corpo foram pregadas todas as nossas enfermidades. Todos os nossos pecados recaíram sobre ele. Ele tomou esse lugar, ele ficou nesse lugar. E o que Deus fez, pastor? E o Senhor o ressuscitou. Deus tirou ele desse ambiente. Agora, nesse lugar aqui, gente, ele precisou conhecer a morte. A morte que havia entrado em nós por causa da separação, do relacionamento. Jesus veio conhecer a morte. Ele veio levar a nossa morte. Amém? A sua e a minha. Ele veio levar a nossa condenação. E Deus, pelo Espírito, ressuscitou. Volta lá, Senhor Jesus. E o fez assentar. E hoje ele está sentado neste lugar de novo. Aqui, gente, ó, há um rio, há uma árvore bonita. Leia Apocalipse 21, 22. Há um rio que flui do trono de Deus.
E nós podemos beber de graça. Ai, graça incalculável. Graça incalculável. Pastor, mas eu estou tentando até hoje, eu não estou conseguindo vencer pornografia. Pastor, eu estou tentando até hoje vencer os meus olhos, mas quando eu vejo um rabo de saia, eu olho e aquilo me consome, aquilo me condena. E aí o que você faz? Aí eu me sinto indigno de chegar diante dele. Eu vou lá em casa e eu acesso um site pornográfico, eu fico ali. E aí o que você faz? Você corre para ele? Não, eu fico num ciclo vicioso. Pastor, eu não consigo parar de fumar, então eu pego um cigarro por causa da ansiedade. Eu não consigo. E aí você corre para ele? Não, eu não consigo, me sinto indigno. E o que você faz? Eu fumo mais um. Por quê? Porque eu me sinto mal. E para você ficar bem, então você não corre para ele, não. Aí eu fumo mais um e eu me sinto pior ainda. E eu fumo mais um e eu sinto pior ainda. E não volta para aquele lugar. E o que você tenta fazer? Às vezes eu tento, pastor, eu com as minhas forças, mas quando eu vejo eu cair de novo. Eu não tenho conseguido me manter num relacionamento com Jesus, diante da sua graça incalculável. E o que você faz, querido? Eu me sinto condenado, eu acho que Deus não me ama, Deus não me quer. Justificado, pois, mediante a fé. A sua justiça não vem por aquilo que você faz, vem por aquilo que você crê. Em nome de Jesus. Você pode dizer para Satanás da seguinte maneira, de novo, da seguinte maneira: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, e se eu pegar um cigarro para fumar, o que você fala? Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, mas isso é hipocrisia. Isso vai perder força. Vai perder, quanto mais você confessar, vai chegar uma hora que você não vai precisar mais disso. Tanto de verdade que entra em você, tanto da palavra que penetra o seu interior, você vai começar a confessar: eu sou justiça de Deus em Cristo. A consciência do pecado vai perdendo força, e há uma consciência de nova criatura nascendo, sendo gerada em você. E sabe o que você vai fazer, querido? Você não vai ficar mais nesse ambiente de condenação, de morte, de juízo, de lei. O que você vai fazer, pastor? Eu vou correr para aquele ambiente ali, gente. É nesse lugar que eu quero ficar. Graça incalculável. Ai, Jesus, gostoso. É nesse lugar. Pastor, mas eu tenho que fazer alguma coisa, pastor? Então você está dizendo para mim que o sacrifício dele não foi suficiente? Você tem que fazer algo? Você está dizendo que aquilo que ele fez não é suficiente? Não, pastor, agora você está vindo, essa graça está sendo demais. Eu tenho que fazer algo. Adão também quis fazer. A nação de Israel inteira disse: nós vamos fazer o que ele falar. Então, o sacrifício dele não foi suficiente. Foi. Quando eu vivo nessa consciência, esta consciência perde força. Aquela condenação que traz a consciência pecaminosa, ela vai sendo deixada. E eu encontro força neste lugar, eu encontro um porto seguro. Pastor, mas eu pequei hoje antes de vir para cá, e eu não consegui adorar. Sabe por que? Estava pensando, sabe por que você não conseguiu adorar? Talvez tem alguém aqui que sentiu assim, porque acha que precisa fazer algo. Mas sabe por que nós adoramos Ele, gente? Por causa do amor dEle. É por causa disso. Pastor, mas eu tenho que amar Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu sei, gente, eu já falei isso. Mas nós vamos ver que está na lei. Então agora o que eu faço, pastor? Sabe por que eu amo Ele? Sabe por quê, gente? Porque Ele me amou primeiro. Aqui eu começo a conhecer esse amor. Sabe por que eu amo a minha esposa? Sabe por que eu consigo amar ela? Como Cristo amou a igreja. Não se torna mais um peso para mim, porque eu tenho ficado naquele ambiente, e eu estou sabendo como que Ele ama a igreja aqui, ó.
E aí eu vou recebendo aquele amor. Eu sou a igreja, Ele vai me amando. É uma graça incalculável. É assim o teu amor. Ai, como é gostoso liberar esse amor para ela. Agora não tem mais peso, não é mais pesado, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. A liberdade, justificados, pois, mediante a fé, temos o que, gente? Paz. Com quem? Com Deus. Pastor, então a minha justiça, o Senhor está dizendo, eu não, a Bíblia, ela não vem por aquilo que você faz, ela vem mediante a sua fé. Quem aqui crê que é a justiça de Deus em Cristo? Levante a mão. Você crê? Então pronto. A sua justiça vem mediante a sua fé, e não por aquilo que você faz, mas a quem você é em Cristo. Agora, nesse ambiente, gente, eu posso voltar para aquele lugar lá. Pastor, mas se eu pequei hoje, eu posso sim, com confiança. E o que vai acontecer, pastor? Eu vou passar a me apaixonar por esse ambiente. No início, às vezes nós pecamos e Satanás vem com um pouco de condenação. Ele vem mesmo. Mas aí você vai lutando. Não, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. E eu entro com confiança, eu fico aqui. Sabe por que eu estou aqui, Senhor Jesus? Porque Efésios 2:6, Ele ressuscitou e Ele me fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais em Cristo. Aí neste lugar eu consigo amar porque Ele me amou primeiro. Eu começo a receber do amor dEle e tudo se torna mais fácil. Nessa maneira, nesse ambiente, eu consigo ter paz com Deus. Por meio de quem, pastor? Porque o Senhor está guardando a lei? Não, gente, porque eu estou firmado num sacrifício eterno, o dele por mim. Como eu te amo, grato por isso. Porque ninguém pode ser justificado diante da lei, mediante a lei. Ninguém. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso por aquilo que fazemos. É isso, gente. Pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Pela fé. Sabe o que o diabo quer? Roubar a tua fé. Sabe como que ele enfraquece a fé de alguém? Quando ele coloca aquela pessoa debaixo de condenação. Gente, eu tenho estudado as maiores igrejas que têm crescido no mundo. São igrejas que têm anunciado a graça de Deus. A graça dele. Eu tenho vivenciado isso na minha vida. Eu tenho vencido com os meus olhos. Tem sido muito mais fácil. Eu tenho muito amado minha esposa. Esses dias eu perguntei para ela: amor, você prefere aquele esposo de antes ou o esposo da graça? Ela falou: amor, o esposo da graça. Que você continue sempre assim. Porque é naquele ambiente que eu tenho encontrado forças. Naquele lugar eu tenho encontrado forças. Romanos 3, 24, 26 diz assim, gente: sendo justificado por aquilo que fazemos. É isso? Tá ruim ali? Desliga essa luz da frente, por favor, João. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Gente, neste lugar Jesus manifestou a justiça de Deus por mim e por você. Por isso nele eu posso ser justiça de Deus em Cristo. Você acha que Satanás não tenta aí me acusar? Eu digo: Satanás, eu sou justiça de Deus em Cristo. Sabe o que nós temos experimentado, queridos? Lá em Sapiranga, o favor dele sendo derramado, a graça dele, de maneira abundante. Deus está trazendo as pessoas. E eu não tenho pregado: pare de fumar, pare de beber, pare disso. Não. Há umas 3 semanas atrás chegou um rapaz para mim, um homem casado, e falou assim: pastor,
Já faz 2 semanas que eu não estou indo jogar bola, não quero mais jogar bola. Eu falei, por quê? Porque antes, quando eu ia jogar, aquele ambiente, eu bebia, eu não quero mais isso. Aleluia. Eu nunca falei para ele parar de beber, mas a graça tem ensinado a ele isso. A graça de Deus nos favorece de uma maneira. Jesus precisa voltar a ser o centro na igreja, em tudo. Aí hoje nós trazemos mensagens de o crescimento para isso. Gente, eu sei, eu já fiz isso. Coaching, como vencer isso, as artimanhas, o segredo do sucesso. Ei, deixa Jesus voltar a ser o centro de novo. Qual é a verdade do Evangelho? Que Ele levou sobre si todos os meus pecados. Aquele que está em Cristo não há condenação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é aquele que faz alguma coisa, é aquele que crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, é crer? Exatamente. Se você crer de maneira correta, você vai passar a viver de maneira correta. A sua consciência, ela se alinha com a graça de Deus. E nós vamos ver aqui que a graça nos ensina a andar de maneira justa. Não estou falando agora, pastor, então agora o senhor está liberando para o pecado geral. Não, gente, tenho experimentado isso na minha vida. Não estou pregando para vocês teologia, estou ministrando vida de Deus. A graça nos ajuda a amar ainda muito mais a esposa, a ter muito mais graça com os filhos, a se apaixonar muito mais por Ele, muito mais, para manifestar a justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Você está se sentindo condenado essa noite? Repita assim comigo 3 vezes: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Mais uma: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Última vez: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, eu preciso da lei? Não! Você precisa daquele ambiente de graça. Ficar neste lugar. É neste ambiente que você vai vencer todas as coisas. Pastor, mas eu tenho que ler a Bíblia para ser correto diante de Deus? Não, porque eu sou justiça, porque eu sou correto, eu tenho prazer, eu tenho fome em meditar na palavra. Pastor, eu preciso jejuar 40 dias para ser um homem santo? Não, você é santo, e por isso te dá o prazer de jejuar. É diferente. Você não tem que fazer para ser, você é. Então as obras se manifestam. Amém? A motivação é diferente, completamente diferente. E o favor dele é derramado sobre nós. Eu estava terça-feira passada lá no salão, e eu estava ali cortando o cabelo, e aquele irmão que estava cortando o cabelo falou bem assim pra gente. A gente tinha falado, tivemos o nosso primeiro culto no novo prédio, em tal lugar. Ele falou: esse prédio? Nossa, meu pastor ofereceu em fevereiro R$3.800, mas o dono queria 4.000 e não baixava um centavo. E o meu pastor tinha que fazer toda a iluminação. Eu nem falei para ele como nós alugamos, mas eu fiquei assentado e falei: Jesus, o Senhor é maravilhoso, graciosamente maravilhoso. Nós alugamos aquele salão por R$1.500 durante 6 meses, e depois R$2.000, e ele descontou toda a iluminação no aluguel. Pastor, o que você fez? É porque você é bonito? Não, eu sei que eu sou bonito, gente.
Mas não é por isso. É porque a graça dele está sendo liberada. Quando você volta a falar dele, somente dele, daquilo que ele fez, daquilo que ele conquistou por você, o favor dele é derramado de tal maneira que você começa a experimentar milagres e maravilhas. Havia uma irmã na igreja que há 30 anos ela tomava vários tipos de remédio para dormir, ou depressão para dormir. Há 30 anos, vários tipos de remédio. Num culto, foi ministrado sobre cura, foi orado por ela. Num culto de domingo, na terça-feira ela deu o testemunho. Ela falou assim: há 30 anos eu não dormia sem tomar esses remédios. Ela está dormindo. Aí depois, umas 2 semanas depois, ela veio falar comigo de novo: pastor, depois daquele dia eu não tomei mais. A graça dele. A igreja de Atos, se eu não me engano, Atos capítulo 4 fala que havia abundante graça entre os apóstolos e os discípulos, e tais maravilhas se manifestavam. Quando a graça de Deus está sobre o ambiente e não a lei, a graça, a abundância de maravilhas. Você começa a experimentar um Deus amado. Agora eu não adoro Ele porque eu tenho que adorar. Eu não estou nem conseguindo adorar, eu estou me sentindo condenado porque eu gritei com a esposa. Mas quando você vem e você recebe do amor dele, e você entende esse amor, é por isso que eu te adoro, Senhor. É por isso que a adoração flui, porque eu passo a ter compreensão do teu amor liberado, demonstrado por mim ali naquela cruz. Amém, queridos? Dessa maneira. Você não tem que fazer, você precisa ser. Sabe o que muitas vezes nós fazemos hoje quando falamos de Jesus? Vou te dar o meu carro, tá? Tá aí, a chave do meu carro. De graça. De graça. Só que você tem que ir lá em Sapiranga buscar. E aí depois, todo dia 30, você coloca R$200 na conta. Eu dei de graça, gente? Muitas vezes nós estamos ensinando a graça dessa maneira. É de graça. Só que você tem que fazer isso. Tetelestai, está consumado, a dívida foi paga. Sabe o que é isso? Quando alguém tinha uma dívida, ele ficava preso naquelas cadeias romanas. Quando a dívida dele era paga, ele ficou ali os 15 anos, cumpriu a dívida, iria uma placa lá na cela dele: fulano de tal, tetelestai. Ou seja, ele pagou a dívida. Quando Jesus morreu naquela cruz e ele triunfou sobre Satanás, ele disse: tetelestai, a dívida foi paga. Amém, gente? Foi paga, você não deve nada. Não deixe Satanás vir cobrar de você. Você é a justiça de Deus em Cristo. Gálatas 2,16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos, está no passado, eu já sou justificado pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém, pastor Marcelo, ninguém. Não é o fazer. Ah, pastor, mas agora eu vou levantar todo dia 6 horas. Aí eu levanto o primeiro dia, eu levanto o segundo dia, o terceiro dia me dá sono. Aí eu já não levanto, aí eu me sinto condenado porque eu não levantei. Não tem prazer, porque está vivendo ainda debaixo de uma lei. Queridos, quando eu passo a viver naquele ambiente ali, eu levanto por prazer. Eu não me sinto condenado. E se não levantar? Não levantou, amanhã levanta. Mas precisa ser de graça, um ambiente de graça. Você queria que eu dissesse para Stephanie assim: ei, me ama, me ama, me ama. Tá, eu vou te amar, mas eu não consigo te amar, mas me ama. Se não, não. Sabe por que ela me ama, gente? Por quê? Porque ela está recebendo desse amor. Ela tem experimentado isso. É isso que Jesus quer.
Pastor, quando que eu vou amar Jesus? Quando eu experimentar do amor dele. Meu Deus do céu, gente, Jesus é gostoso demais. Quando você fica naquele ambiente, você fica ainda mais chorão. É o melhor de tudo, é aquele ambiente. Amém? Atos 13:39. E por meio dele, todo o que crê. Eita, de novo, até lá em Atos fala isso. E você que eu achava que eu tinha que fazer. Não, por meio dele, Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Deixa eu falar algo para você aqui. No monte da transfiguração, quem que estava lá do lado de Jesus, gente? Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias o tempo dos profetas, e Jesus a graça. E quem que é a voz? Quem que Deus disse para ouvir? A Jesus, a ele ouvir. Ouça a graça. Agora é tempo de aceitação, não é tempo de juízo. É tempo de aceitação, é tempo da igreja expandir a graça. Pastor, mas eu tenho que falar sobre o reino. Sim, Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito. Você quer expandir o reino? Eu sou justiça de Deus em Cristo. Isso me traz uma paz tão grande para viver. Gente, é tão gostoso isso. Você não está debaixo de condenação. Meu Deus, eu sou justiça. Isso me traz uma paz. E na paz eu expando a alegria. Sabe o que a alegria faz? As pessoas querem começar a viver aquilo que você tem aí dentro, porque elas começam a ver essa alegria. E você vem para a igreja e você cumprimenta as pessoas. Você não é aquele tipo de irmão que falou: graça e paz, irmão. Graça e paz, pastor. Graça e paz, pastor. Não, graça. Você vem dar um beijo, dar um abraço. Porque você está alegre. Você não está com condenação. Você é livre. Esse ambiente, ele impulsiona as pessoas, ele constrange as pessoas. É isso que o amor de Deus faz. Aleluia. Tito 3:7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante, gente, eu quero que no tocante a essas coisas que eu estou ministrando a vocês hoje, faça as afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Faça as afirmação do que, pastor? Eu sou justiça de Deus em Cristo. Pastor, e se o diabo vir me acusar? Smith Wigglesworth estava orando no seu quarto e Satanás veio. Ele viu as janelas baterem. Satanás veio até a sala dele, se assentou ali. E ele viu as janelas da sala baterem. Smith Wigglesworth saiu do quarto e foi até a sala e viu o diabo. Aí ele falou assim: é você, diabo? Voltou para o quarto orar. E o Deus de paz, sabe onde é que Satanás está, gente? Debaixo dos meus pés. Como é que é a música? Debaixo dos meus pés. É só isso que eu lembro. Eu não vou me preocupar com o diabo. Eu vou viver naquele ambiente ali, ó. Pastor, mas a Bíblia fala para a gente não, os ardis dele. Claro que sim, é verdade. Porque ele vem para te condenar. É disso que você tem que ter cuidado quando ele chegar e dizer: ei, você não leu a Bíblia o suficiente essa semana? Você não pode subir lá em cima. Ei, eu não subo porque eu li, eu subo porque eu sou filho. Amém? Eu sou filho. A todos, pois, quando receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O que te ensina, gente? É a lei, pastor. Eu ouvi aqui
toda, não adultera, não cobiça, não faça isso. Não é isso. É a graça que te ensina. Igreja de Jesus, ministério vivendo em Cristo. Estou vivendo isso. É muito gostoso. É maravilhoso. A graça te ensina a viver assim. Pastor, então eu não tenho que ficar mais nesse ambiente? Não. Senta aí. Posso? Dani, posso? Posso? Ai. Eu sou filho. Pelo Espírito clamamos, Abba, Pai. Aí eu fico neste lugar. E eu sou transformado de glória em glória, de fé em fé, mediante a graça dele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente dado por Ele, um presente irrevogável. Os dons de Deus são irrevogáveis. Esse ambiente. Talvez você está se sentindo essa noite indigno, porque você não está fazendo algo. Igreja, volta para aquele lugar. Fica naquele lugar ali, ó. Neste ambiente de graça, eu sou ensinado a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Ah, pastor, mas e se eu pecar eu vou perder a salvação? Não vai. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Ah, pastor, então eu vou viver uma vida agora. Então agora eu posso viver livre. Então você nunca foi salvo se pensa isso. Porque se pensa dessa maneira, está vivendo como um homem natural. Porque aquele que crê, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, pastor, mas eu fiz algo e agora eu sou... Gente, a condenação, ela é a raiz de todos os males. Da condenação vem o estresse, preocupações, enfermidades. E é nessa maneira, nessa raiz que Satanás prende as pessoas. Estou encerrando já. 2 Coríntios 3, 7, 9. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras, gente? Os 10 mandamentos, amém? Está chamando os 10 mandamentos de quê? Ministério da morte. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Eu não estou falando que o ministério da condenação não tem glória, tem sim. Mas eu digo para você, o ministério da justiça tem muito maior glória, muito maior, muito mais gostoso aquele ambiente. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Qual que era o escrito de dívida, gente? Os 10 mandamentos, o qual nos era... Gente, quem está falando isso? É o Maurício ou é a Bíblia? Ou é o próprio Jesus, a palavra? Quem está falando isso? Palavra, Jesus. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Foi cancelado o escrito de dívida contra você e contra mim, amém?
não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Pastor, então agora eu posso viver relax, porque o senhor está falando aí que eu posso viver relax. Só um pouquinho. Se você ficar neste ambiente, você não vai viver de maneira relax. Você vai viver de glória em glória. Você pode experimentar isso em todas as áreas da sua vida. Você pode experimentar da glória em glória no seu casamento. Você pode experimentar de glória em glória no seu ministério. O que está acontecendo ali em Sapiranga não é fruto do trabalho de um fazer, de um homem, de uma mulher. É fruto somente da graça de Deus. Somente isso. Em janeiro nós tivemos naquele prédio, nós oramos e declaramos: Senhor, nós queremos este lugar. Em fevereiro o pastor foi lá e ofereceu 3.800. O dono lá não quis alugar. Agora em setembro nós alugamos por 1.500. Só Jesus faz isso, viu, pastor Firmino? Só a graça dele. O ministério da condenação tem glória, mas muito mais glória tem o ministério da justiça. Jesus cancelou, gente, riscou de uma vez por toda. João 16:8. Pastor, mas então quer dizer que o Espírito Santo está aqui hoje convencendo a gente dos nossos pecados? De onde é que ficam os nossos pecados? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. Vamos ler juntos aqui, queridos? E quando Ele vier, vamos ler junto? 1, 2, 3 e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 2 pontos. Do pecado. Para aí. Do pecado, porque não crê em mim. Pastor Alessandro, você crê em Jesus? Então não vai convencer você mais do pecado. Você crê. Não é você que ele está falando aqui, nem eu, que eu também creio. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Agora com quem que ele está falando aqui, gente? Com os discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? O que o Espírito Santo quer convencer você hoje? Da justiça. Ei, é da justiça. Você é a justiça de Deus em Cristo. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Também não é com você, aqui é com Satanás mesmo. Deu para compreender isso, igreja? Pastor, e quando eu peco agora, o que eu tenho que fazer? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa palavra confessarmos, no original, é homologeu. Homologeu é falar a mesma coisa que Deus. Então, se eu falar a mesma coisa que Deus a respeito dos meus pecados, vamos lá? Como é que termina o versículo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, se eu falar a mesma coisa que Deus a respeito dos meus pecados, Ele é fiel e justo para purificar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Pastor, e o que Deus fala a respeito dos meus pecados? Que Ele não se lembra mais. Não se lembra mais. Aleluia! Quando eu vivo nessa dimensão, aquele ambiente é muito mais gostoso de estar. E naquele ambiente eu sou transformado. Agora eu quero orar com você. Vocês conseguem ver essas duas imagens aqui, gente? Que imagem é essa? Jesus na cruz. E aquela imagem é a serpente que Moisés levantou, uma serpente de bronze. Quando as serpentes no deserto picavam as pessoas e elas ficavam doentes, então o Senhor mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e erguer aquela serpente. Quando o povo olhava para aquela serpente, eles eram curados. Aí o Senhor Jesus fala assim, em João 3, 14 e 15: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estou terminando agora.
como Moisés levantou a serpente. Pastora Mariana, a serpente na Bíblia, ela é um tipo de maldição. Deus falou isso lá no princípio: maldita serás e sobre o pó rastejarás. E aquela serpente, gente, foi feita de bronze. O que tem a ver isso com Jesus? Quando Jesus foi levantado, o bronze na Bíblia está ligado a julgamento. Jesus levou todo o julgamento e Ele levou toda a nossa maldição ali na cruz. Quando eu olho para Ele, eu sou curado das picadas de Satanás. Quando eu olho para Ele, eu sou curado das artimanhas de Satanás. Então eu digo para toda a igreja nessa noite: volte a olhar para Jesus. Amém? Coloque-se em pé. Convidar o ministério de louvor. Se você puder fechar os seus olhos por um momento. Eu gostaria que você olhasse para Ele e você veja Ele neste momento recebendo todos os teus pecados ali na cruz. Toda maldição, toda condenação recaíram sobre Ele. Enquanto essa canção é ministrada, que você seja tocado pelo amor dele nessa noite. Do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi.